Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 21 de dezembro. O Ibovespa apresentou queda de 1,62%, confirmando a sinalização negativa da sexta-feira, que anulou a formação de fundos anteriores. Agora, nesta segunda, já fechamento para baixo de um fundo anterior, segue apontando ali para o próximo suporte, que é a mínima de 2015, ocorrida em agosto. 42.749 pontos, suporte abaixo disso, 40.000 pontos, número redondo. Aqui no gráfico diário ainda não há nenhuma sinalização de alta, podendo trazer algum repique de alta no intraday se gerar fundo ali no gráfico 60 minutos, fechando acima dos 43.423 com nova máxima na hora seguinte. No mini índice, mais uma movimentação para baixo no mini índice, tendência de baixa ali no G60. Se abrir caindo, fica um pouco mais esticado para baixo, dificultando a operação de venda já com a melhor relação risco-ganho. E aqui só restaria buscar operação contra a tendência nesse momento. Se abrir, por exemplo, rompendo aqui, o principal ponto que eu vejo é os 44.060 pontos. Conseguir voltar para cima dessa região de 44.060 pontos traz a chance de gerar aqui uma movimentação para cima, com um patamar de resistência mais relevante na faixa ali dos 45.000 pontos. E se abrir caindo, melhor ainda, que ficaria mais esticado para baixo, melhor ainda no sentido de buscar uma operação contra a tendência. No mini índice, no gráfico diário, está coerente ali em buscar também a mínima do ano, aqui na casa dos 43.200 pontos. Dólar terminou o dia para cima, terminando aqui para cima dos 4.000 pontos, que tinha batido lá nessa região na sexta-feira. Conseguiu fechar acima, mas com candle de indefinição. Resistência mais relevante aqui no dólar, eu vejo aqui, primeiramente, uma por volta dos 4.005 pontos, 4.050 pontos, outra que vai até basicamente uma região de 4.060 pontos, e depois disso já ficaria mais por volta dos 4.115 pontos. Para a ponta compradora de day trade, ideal que esse movimento venha um pouco mais para baixo, esse movimento que a gente está vendo aqui no G60, venha um pouco mais para baixo, sem ganhar muita força, e apresente uma nova sinalização de alta, usando até a região dos 4.000 pontos como suporte. Essa seria uma alternativa. Se ganhar força para baixo, vindo principalmente para baixo dos 4.000 pontos, ficaria atento a topos descendentes abaixo dos 4.000 pontos para possível venda de day trade ainda contra a tendência do intraday. Na sequência, temos aqui para comentar PetroR4. A Petro terminou o dia com forte queda de 5,41%, depois do candle de indefinição. Tentou até superar a máxima do pregão anterior, da sexta-feira, não conseguiu, perdeu a mínima e aumentou a chance de vir a fechar aqui esse gap na faixa dos 6,79. Conseguiu fechar o gap, inclusive abaixo dele, e apontando até para o patamar de suporte na faixa dos R$ 6,59 e R$ 6,44 são os próximos suportes para a PetroR4, suporte de 6,59, suporte mais intermediário e mais relevante na faixa dos 6,44. Também para gerar alguma sinalização de alta aqui na Petro, de repique de alta para se operar contra uma tendência bem mais arriscado, teria que voltar para cima aí dos R$ 6,71. Para um repique de alta na Petro, o patamar agora de resistência fica aí na faixa dos R$ 6,95 a R$ 7,00. Acima disso, já vai ficar por volta dos R$ 7,09 a R$ 7,10. Na Vale 5, dia também de queda, 6,53% de queda na Vale, fechando abaixo dos R$ 10,00 novamente, abaixo do suporte aqui do gap. Então, não só dos R$ 10,00, mas do suporte do gap na faixa ali dos 9,90, 9,87. Esse fechamento confirma aí um movimento de baixa nessa ação, traz a chance de vir a testar suporte olhando ali para o gráfico intraday, principalmente na faixa dos 9,55 até uma região de 9,47, seria a região de suporte, para trazer aqui alguma sinalização de alta. Também a sinalização de alta mais relevante seria algum fechamento para cima dos R$ 10,00 novamente aqui no G60, para trazer algum sinal de movimentação para cima, mas por enquanto o caminho mais provável seria testar os suportes já mencionados no intraday. Brasil Foods, BRFS3, ativos que apresentaram, basicamente, eu vou citar dois aqui, que apresentaram alguma sinalização de um pouco mais de força em relação aos demais do mercado. Brasil Foods foi conseguiu se sustentar acima de um patamar ali por volta dos 57,60, um patamar de resistência que não consegue ficar muito tempo acima, fecha acima e já volta para baixo no pregão seguinte, ou volta para o mesmo nível.
agora conseguiu voltar para cima desse patamar depois de 2 tentativas. Olhando para o G60, vem trazendo um movimento ali mais fraco de baixa depois de ter batido nessa resistência, e aí traria a possibilidade de se buscar alguma compra de movimento mais curto aqui, buscando a saída dessa zona de resistência de 3 topos do G60, ou seja, na expectativa que engate aqui um movimento de alta em busca de uma região em torno de dos R$60, seria esse o objetivo de tentar pegar um movimento até lá em cima, através de uma entrada pelo G60, que eu vou ficar atento a partir do próximo pregão. A BEV3 segue com a tendência de baixa, a tendência de baixa que até agora também não conseguiu dar uma deslanchada forte para baixo, mas segue aqui dentro dessa característica. Para gerar alguma sinalização mais relevante de mudança de tendência, ideal que venha para cima dessa faixa aqui de preço de fundos anteriores, que é basicamente uma região ali por volta dos R$18,50, mas a briga dela nesse momento vai ficando na casa dos R$18. E olhando para o gráfico de 60 minutos, ganhou um pouco de força para cima dessa região e terminou de forma mais negativa, mas se gerar alguma sinalização de sustentação do preço acima dos R$18 com fundo ascendente em relação a esse fundo, seria também uma alternativa de buscar uma compra na expectativa de ter um movimento de subida aqui no gráfico diário, enfim, de pegar uma parte desse movimento de subida. E por último, falando no ativo que fechou mal, BBAS3, queda de 6,52%, tinha gerado um candle de indefinição em cima do suporte, não conseguiu gerar sinalização de alta desse candle, ou seja, que tinha um gap de baixa no pregão de sexta-feira, perdeu a mínima da sexta e engatou o movimento para perder o próximo fundo, que foi esse fundo aqui na faixa dos R$15,08. É importante ressaltar que isso basicamente aconteceu no último minuto do pregão. Estava se sustentando acima dos R$15 e no último minuto, basicamente no leilão de fechamento, o leilão de fechamento jogou o ativo lá para baixo. Para se buscar uma operação contra a tendência depois desse movimento mais esticado para baixo, que esse aqui é o gráfico de 60 minutos, ideal que volte aqui, não perca a mínima de hoje, desse último candle, 14,91, e já gere um movimento superando a máxima desse candle aqui, que é de R$15,20, tentando pegar um movimento de repique de alta, na expectativa que venha trazer algum repique lá para casa dos 16 e até mesmo uma região um pouco mais acima, 16,18 até o gap, R$16,31. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço. Dê um like na videoanálise e até a próxima.